Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia. Espero que estejam todos bem, protegidos, e sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, que é do conteúdo do mês de julho, nós vamos fazer uma pequena recordação, uma revisão do assunto do mês passado, acrescentando algumas coisas que a gente não teve tempo de colocar lá. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, vamos dar uma olhadinha em que temas a gente vai recordar, o que nós já vimos, para que a gente trabalhe melhor cada um deles, né? Então, nós vamos ver as etapas pré-capitalistas, nós estudamos sobre o capitalismo, sobre circulação de mercadorias, no nosso último encontro, mas não tratamos sobre as etapas que vêm antes desse sistema capitalista. Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso. Vamos falar do surgimento do capitalismo, trabalhando um pouquinho melhor como é que ele aparece, como é que ele surge, que condições permitiram para que ele se desenvolvesse, e dar uma recordada nos setores econômicos que a gente tratou lá no nosso último encontro. Então, para a gente começar, nosso primeiro tópico aqui, né, pensando em passado, antes do sistema que a gente conhece hoje, do capitalismo, como é que se processava a relação econômica entre as pessoas nas sociedades das mais variadas, né? Como é que se dava a produção das mercadorias que as pessoas consomem? Então, o primeiro passo é falar do artesanato. O artesanato, que é talvez a atividade mais antiga realizada pelo homem, ela surge como uma atividade de subsistência, de produção para si, né, e para os seus, para a sua família, e vendendo aquilo que sobrava, aquilo que era excedente. Então, como é que se caracteriza o artesanato? Ele começa lá na antiguidade, com o homem no início das civilizações, e vem até a Idade Média, né, mais ou menos século XIV para o século XV, finalzinho da Idade Média, como sendo a atividade principal, aquela que permitia a construção de produtos que as pessoas utilizassem, vestimentas, ferramentas, utensílios dos mais variados, armamentos. Então, o artesão era aquele que produzia para si e para os outros tudo que as pessoas necessitavam. E, claro, como isso era feito individualmente, por poucas pessoas, isso demorava a ser feito e feito em alguns lugares. Não era algo com tanta oferta como a gente tem hoje, de poder ir numa loja e ter vários produtos diferentes, com cores diferentes, formatos e tamanhos, porque a gente tem uma outra forma de produção, que a gente vai chegar nela mais para frente. Mas lá no passado, o grande produtor era o artesão. Então, o artesão executava as atividades sozinho, onde todas as etapas da produção estavam na mão dele, inclusive a comercialização. Então, aquele conhecimento, aquela sabedoria, era passada de pai para filho, de mãe para filha, na produção daquilo que se sabia fazer, para poder passar para uma próxima geração e aquilo continuar sendo feito, para atender a necessidade da família e ganhar-se algum recurso, trocando, negociando com aquilo que não se tinha, aquilo que se sabia fazer. Não havia uma divisão de tarefas, né? No artesanato, todo mundo faz tudo, todas as etapas, do preparo até a finalização daquela mercadoria, e utilizava-se equipamentos muito simples, né? Ferramentas
muito simples, porque era algo demorado, muito detalhado, feito em pouca quantidade, porque não tinham tantas mãos assim para se produzir, e isso porque a tecnologia disponível era muito pouca. O artesanato desapareceu? Não, ele continua aí até hoje, né? Quantas pessoas, até os nossos dias, ainda ganham dinheiro fazendo artesanato? Pode ser que algum de vocês que esteja agora aqui conosco faça alguma coisa, sabe fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E é uma atividade artesanal. Mas pensando na sociedade em grande quantidade, né, na população dos vários países, essa atividade foi a principal até esse período aí da Idade Média. Porque a partir daí veio uma nova etapa, um novo processo de produção que ficou conhecido como manufatura. A manufatura, como o nome diz, tem a ver com mão, né? O processo era feito manualmente. É considerado um estágio intermediário entre o artesanato, que era do passado, e a indústria, que ainda não existia, que eram as fábricas, e era uma produção que, apesar de ser feita à mão, já utilizava o emprego de algumas máquinas simples. A partir da manufatura, a atividade não ficava concentrada só na mão de uma única pessoa, ocorria uma divisão de tarefas entre o oficial aí é aquele mestre artesão, o mestre oficial, que sabia fazer aquela determinada coisa, um calçado, uma roupa, uma joia, um mapa, uma ferramenta, um alimento. Então, o mestre oficial é aquele que sabia fazer. E o aprendiz, que trabalhava junto com esse mestre artesão, esse oficial, e que ganhava o seu salário pelo fato de estar trabalhando ali naquela oficina, enquanto aprendia a profissão para, no futuro, também se tornar um oficial. Vocês talvez já tenham ouvido falar dos mais antigos que as pessoas precisam aprender um ofício, né? A palavra ofício vem de oficial, que é justamente aquele que sabe fazer uma determinada coisa. É aquele que sabe, tem a ferramenta, sabe manipular e produzia determinada mercadoria, que, em geral, era feita sobre encomenda. A partir daqui, começa a se desenhar o tal do sistema capitalista. Por quê? Porque já tem uma divisão de tarefas, já tem um pagamento de salário, né? Onde aquele que estava lá aprendendo, auxiliando, recebia um salário em troca do seu trabalho, e o dinheiro começa a se tornar cada vez mais frequente como uma moeda de troca. Por isso que se diz que a manufatura inicia, é a fase inicial do processo do capitalismo, né? E aqui é um exemplo de que até hoje existem algumas oficinas ainda, né? Alguns ateliês de manufatura, de costureiras, de sapateiro, de ourives, e por aí vai. Mas para a gente entender melhor sobre o sistema capitalista, que a gente já estudou e que estamos revendo hoje, a gente vai ter que dar uma voltada no passado para entender como é que era, como é que se chamava o sistema antes de ser conhecido como capitalismo. Nesse período onde a manufatura, do artesanato, depois a manufatura, era a principal maneira de se produzir as coisas que as pessoas precisavam. Então, viajando um pouquinho no tempo, nós vamos lá para o surgimento do capitalismo. Antes do capitalismo, o que imperava era o sistema feudal. A relação era de servidão,
aonde o servo trabalhava para o seu senhor em troca de casa, terra para plantar e de proteção. Quando a gente assiste aqueles filmes que têm castelos, os guerreiros de armadura e os trabalhadores rurais, aquilo é o sistema feudal, aonde o senhor feudal, que está no topo, né, dessa pirâmide social aqui, fica instalado, fica guarnecido, protegido com os seus bens e os seus nobres, né, aqueles que fazem parte da corte junto com o senhor feudal, e o clero, que eram as pessoas da igreja, a igreja católica nesse período, e esse período a gente está falando do século IV depois de Cristo, mais ou menos, até o século XV, XIV, XV, XVI, quando o sistema começa a decair, a ser substituído pelo capitalismo. Então, a Igreja Católica tinha uma influência muito grande sobre os reis, sobre os senhores feudais. Então, elas também ficavam lá dentro do castelo. E, na base da pirâmide, estavam os servos, aqueles que serviam em troca de sobrevivência. Eles trabalhavam para si e para o senhor feudal em troca de casa, em troca de acesso à terra para se alimentar. Não havia pagamento de salário. As pessoas trabalhavam para manter a sua vida e se organizavam em algumas pequenas aldeias que ficavam em torno desse castelo. Essa era a estrutura feudal. O que com o tempo foi acontecendo é que esses aldeões, alguns desses, começaram a comercializar o excedente, aquilo que eles conseguiam guardar, vendendo em algumas feiras, que eram organizadas do lado de fora do castelo. Com o passar do tempo, essas feiras e as aldeias começaram a tomar um grande porte, um espaço à parte, fora dos muros do castelo, que ficaram conhecidos como burgos, lá na Europa. Então, o burgo e os burgueses nascem nesse processo de sobra de produtos para serem comercializados, acumulando dinheiro afastados do rei e do senhor feudal. Então, os burgos eram cidades fortificadas fora dos castelos, onde se desenvolviam as atividades econômicas, compra e venda, né, das coisas mais variadas, que ficavam pelas ruas, eram grandes feiras nas ruas dessas cidadelas, dentro do feudo, mas fora dos limites do castelo. E os burgueses? Eram esses comerciantes que viviam nessas cidades e que, acumulando riqueza, deram origem ao sistema capitalista. Porque, com o dinheiro na mão, eles podiam emprestar, comprar mercadorias de fora para serem negociadas, começaram a comprar terras, foram se tornando muito poderosos. Tão poderosos que começaram a enfrentar, inclusive, os senhores feudais, porque os seus interesses em acumular riquezas, em ganhar dinheiro, começou a bater de frente com os interesses da igreja, com os interesses dos senhores feudais. Então, começou a haver um conflito. Até que a burguesia, liderando esses camponeses, as pessoas mais pobres, que estavam na base da pirâmide social, a se revoltarem contra os seus senhores, o que foi levando a uma mudança com o tempo. Mas o capitalismo, num sistema econômico, começa a partir dos burgueses e que acabou levando, influenciando o sistema capitalista para outras áreas além do econômico, além do dinheiro, como o social e o político também. E aí, então, surge o capitalismo, que a gente já estudou. Vamos recordar rapidinho aqui, ó,
Quais foram as características que nós vimos do sistema capitalista? O dinheiro é o principal meio de troca, o que antes poderia ser troca de mercadoria, troca de favor, agora o dinheiro fica como moeda principal de troca. Trabalha-se, recebe-se o dinheiro como forma de pagamento e esse dinheiro é utilizado para compra de produtos, compra de serviços, daquilo que não se sabia fazer. O lucro é o principal objetivo e não mais só a sobrevivência. O trabalhador passa a ser assalariado, como a gente já adiantou, ele não recebe a comida, a proteção e a casa como forma de pagamento, mas ele recebe um salário. E as propriedades passam a ser privadas. As pessoas passam a ser donas da sua propriedade. No sistema capitalista não existe o comunal, aquilo que é compartilhado. Existe a propriedade privada que pode ser negociada. Eu sou dono da minha terra, eu sou dono do meu boi, eu sou dono do meu comércio, e eu posso vender, posso trocar, posso alugar aquilo que eu possuo. A primeira etapa do capitalismo, como nós vimos, ela surge com o comércio, com o mercado. Daí, essa fase inicial do capitalismo ser conhecida como mercantilismo, que a gente também já viu na nossa última videoaula. Então, o mercantilismo, ele surge no início do capitalismo, lá no século XV, que é mais ou menos a época do descobrimento do Brasil, né? 1500, 1600, por aí, e que tem a cara das grandes descobertas feitas pelos europeus. Deixa eu sair daqui um instantinho. Peraí. As viagens que eram financiadas pelos reis de sair da Europa e navegar pelo mundo em busca de mercadorias para serem trazidas de volta para a Europa para gerar riqueza, era a cara dessa fase do mercantilismo, aonde o que os reis desejavam era acumular metais preciosos e ter uma balança comercial favorável. O que isso significa? Vender mais do que comprar. Ter lucro vendendo mercadorias e não só comprando. É claro que tinha que se comprar aquilo que não se tinha, mas o que se privilegiava era vender mais do que comprar. E voltando aqui nessa ideia do acúmulo de metais preciosos, aqui, ó, onde eu estou marcando em vermelho, é a região do Caribe, que fica na América Central, onde hoje nós chamamos de América Central. E, para quem já viu o filme Piratas do Caribe, vários piratas atuavam nessa região em nome de alguns reis, financiado por alguns reis, para roubarem outros reis em navios que estavam carregados de metais preciosos, levando para os seus senhores, para o seu contratante, né? Então, inclusive esse mercado paralelo, né, esse comércio ilegal, que era a pirataria, tem a cara do capitalismo. Está lá no início do capitalismo também. E aí, quais são as etapas, né? Já que a gente falou que o capitalismo ele nasce com o comércio, e ele é a cara do comércio até os nossos dias, o capitalismo ele tem uma grande facilidade, uma capacidade de se adaptar à modernidade. Então, a gente divide o capitalismo, pelo menos até os nossos dias, em 3 etapas. O capitalismo comercial, que a gente já comentou, né, adiantamos, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O capitalismo comercial, como o nome diz, é o acúmulo de riquezas, as relações de negócios se dão através do comércio. Produz e se vende.
compra de um e vende para o outro, que é a cara lá do passado, né? Lá do início do mercantilismo. Mas, com a chegada do avanço da tecnologia e o surgimento da máquina a vapor, lá no século XVIII, 1780, 1790, e depois da máquina a vapor, novos equipamentos foram se desenvolvendo, surge a indústria. E com a indústria, o capitalismo se adaptou, se tornando um capitalismo industrial. Então, a riqueza acumulada no período comercial foi utilizada na frente, na próxima etapa, para financiar o desenvolvimento da indústria. E a indústria passou a trazer os novos recursos. Os capitalistas, os senhores do dinheiro, os donos da riqueza, passaram a investir na fábrica. E agora a mercadoria era produzida em grande quantidade, em larga escala. Aquele que antes era o oficial, o artesão do período mercantilista, agora era o operário da fábrica, fornecendo mão de obra para o capitalista industrial. E na próxima fase, e aí nós já estamos saindo do final do século XIX para o início do século XX, associando o dinheiro do capitalista industrial, entrou o banqueiro, que é uma figura que já existe há muito tempo, né? Aliás, o nome banco vem do local onde esses homens que tinham dinheiro lá no passado iam na igreja, no banco das igrejas, emprestar dinheiro para quem precisava. Daí ficou o termo banco para esse que empresta o dinheiro. Então, os banqueiros, no início do século XX, final do século XIX, se associam ao capitalista industrial, aos donos das fábricas, e está criada a fase financeira, aonde o dinheiro agora vai ser utilizado para criar novas fábricas, emprestar dinheiro, negociar com locais cada vez mais distantes. Então, o capitalismo cresce, forma novas maneiras de contratar pessoas, novos métodos de trabalho. Então, é uma moldagem que o sistema tem aos novos tempos, se adaptando a novas realidades. E, para finalizar, vamos dar uma olhadinha no que a gente também já viu antes, que são os setores econômicos. Já que a gente está falando tanto em dinheiro, em lucro, vamos falar dos setores de produção. O setor primário, que é aquele que está ligado direto à natureza, principalmente atividades ligadas à agropecuária e à mineração, que é a que extrai a matéria-prima para ser utilizada no próximo setor, que é o setor secundário, que são as atividades ligadas à indústria, que vão transformar a matéria-prima numa mercadoria para ser comercializada, que é a função do setor terciário, aonde a atividade ligada ao comércio e a prestação de serviço são a sua principal cara. Então, está aí feita uma pequena demonstração do poder do sistema capitalista, que surge lá no final da Idade Média, com uma nova cara para a atividade econômica, se moldando aos novos tempos. Inclusive, onde, como a gente já comentou antes, o dinheiro, o próprio dinheiro, que é a cara do capitalismo, está deixando de se tornar um elemento físico para ser cada vez mais virtual, né? É uma simples cifra, um valor que é transferido de um local para o outro. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.